noite. Espero que todos estejam bem, em segurança, nos seus lares e que possam estar nos acompanhando com tranquilidade. Nessa noite, nós iremos falar sobre efeitos da pandemia em programas de reabilitação cardiovascular. Eu sou Marlos Karsten, diretor científico da Sobrafir e professor na Universidade do Estado de Santa Catarina, e nós teremos a companhia aqui de três colegas que já trabalham há bastante tempo na área de reabilitação cardiovascular, todos fisioterapeutas. Nós poderemos contar com a presença do Dr. Gerson Cipriano Júnior, da Universidade de Brasília, Dr. Juliano Gardengue, que é do Hospital INCOR, em Goiás, e o Dr. Rafael Michel de Macedo, do Hospital Cardiológico Constantini de Curitiba. A primeira fala será do professor Juliano, na sequência o professor Rafael, e a gente vai encerrar com o professor Gerson. Durante a transmissão, vocês podem incluir perguntas ou comentários ali no chat, ou nas perguntas que aparecem ali no lado direito da tela de vocês, e ao final a gente vai poder fazer aí talvez uma meia hora de bate-papo sobre o conteúdo que foi apresentado e tentar responder algumas das perguntas e comentários que vocês enviaram para nós. Eu desejo a todos um excelente evento aí para a gente poder se atualizar em relação à reabilitação cardiovascular nesse momento de pandemia. Juliano, a palavra é sua. Obrigado. Obrigado, Marlos. Prazer estar aqui com você, com o Rafael, com o Gerson e com todos que estão nos assistindo. A ideia é fazer uma apresentação rápida e discutir com vocês inicialmente a fase 1 dos programas de reabilitação e como eu tenho lidado com a problemática que tem surgido decorrente do Covid-19. É um momento muito rico para mim, é um momento de reflexão para todos que estão aqui, que tenho certeza estão lidando com problemas semelhantes aos que eu estou vivendo dentro do hospital, seja no meu serviço aqui de Goiás ou no meu serviço de São Paulo. Eu vou falar um pouquinho dos dois aqui e algumas reflexões para todos podermos discutir. Então, agradecer a Sobrafir pelo convite. Vamos começar. Para falar de fase 1, né, gente, a gente tem uma grande situação. A gente gosta de ciência, gosta de assistência, tenta fazer o melhor possível, mas para poder fazer a fase 1, para poder colocar o programa de reabilitação acontecendo, a gente precisa disso que está aparecendo na tela, precisa de paciente, né? E a primeira reflexão que eu quero trazer com vocês é essa: como está o fluxo de pacientes hoje do serviço hospitalar, que vai ter que fazer uma cirurgia cardiovascular, que vai ter que fazer uma angioplastia, como é que a gente está lidando com isso aí na entrada de pacientes? Eu vou mostrar alguns cenários dos últimos meses aí para a gente poder discutir. Vamos pegar o exemplo da cirurgia cardiovascular. Quando eu olho inicialmente 2019, o mesmo período de 1º de janeiro a 18 de maio, e faço essa correlação com o mesmo período de 2020, nós temos uma clara diminuição no número de cirurgias. Assumindo que janeiro não teve tanta repercussão, isso é muito mais frequente nos últimos meses, né? Março e abril, isso tem acontecido com muita força. Então, a primeira reflexão aqui é, pensando no meu serviço, mas não é só o meu serviço, isso está acontecendo com os colegas todos, eu conversei com muita gente para estar aqui, o volume de cirurgias diminuiu demais, até porque as cirurgias eletivas estão sendo proibidas pelas regulações estaduais ou municipais, e eventualmente nós temos só serviço de emergência nesse momento acontecendo com mais gravidade. Esse cenário de diminuição é claro, e isso tem piorado mês a mês. Quando eu olho os primeiros 5 meses de 2020, a gente vê uma curva muito assustador, em que em maio, por enquanto, nós estamos aí sem exercer o ato cirúrgico, então nós estamos aí com uma diminuição importante. Para fazer fase 1 no pós-operatório ou no pré-operatório de cirurgia cardiovascular, fica relativamente impossível se não tiver a cirurgia cardiovascular. O mesmo dado se repete na hemodinâmica. Quando eu comparo os primeiros dias de maio, e eu fechei essa aula dia 18, do dia 1 ao dia 18 de maio de 2019, para o dia 1 a 18 de maio de 2020, nós temos uma diminuição de 33,4% menos procedimentos dentro da sala de hemodinâmica do hospital. Se eu tenho menos procedimento de hemodinâmica, e eu vejo, quando eu olho para 2020, essa diminuição também com um padrão associado à quarentena, ao medo que as pessoas estão tendo de ir ao hospital, inclusive permanecendo em casa com dor de característica anginosa, sem buscar suporte especializado por medo do Covid-19. Então, a diminuição do volume de atendimentos vai ser proporcional a isso, né? Se eu pegar
e olhar dos primeiros 18 dias de janeiro com os primeiros 18 dias de maio, eu tenho 52% menos procedimentos na sala de hemodinâmica do meu serviço. Então, fazendo os 18 de janeiro com os 18 de maio exclusivamente, 50% menos pacientes também. Então, essa realidade se vê nas sessões de fisioterapia. Quando eu comparo 1 a 18 de maio de 2019 com 1 a 18 de maio de 2020, nós temos 30%, quase 31% menos sessões de fisioterapia. Você perceba aqui que nós estamos, de outro lado, tentando aumentar a cobertura para os pacientes que estão já internados, mas a demanda acaba sendo menor. E isso reflete, quando eu penso em assistência de um serviço privado, reflete em remuneração também para a subsistência, inclusive, da equipe, porque com 30% menos atendimentos, eu tenho uma entrada de capital relacionada à prestação de serviço de reabilitação 30% menor, e qualquer serviço com uma diminuição de 30% na entrada de receita vai ter que sofrer ajustes. E trazendo essa reflexão de fase 1 ainda, a JAMA publicou agora, no dia 4 de maio, uma reflexão muito forte sobre os hospitais americanos. E eu acho legal, porque eles têm um sistema de controle muito interessante, e eu vou trazer um pouco das informações que estão aqui para a gente poder discutir. Primeiro, em 2014, o que se falou lá dos Estados Unidos é que a internação eletiva é de mais de 30% da receita hospitalar. Então, o paciente interna eletivamente. Hoje, com o Covid, está acontecendo praticamente em nível zero, né? 30% da receita de um hospital americano vem da internação. Quando eu penso em procedimento eletivo e pensando em procedimento cardíaco especificamente, ele é um dos mais lucrativos para o hospital. Então, eu tenho, vocês viram as curvas de cirurgia, as curvas de procedimentos hemodinâmicos, essa diminuição é importante na entrada de capital para o serviço. Se a gente for avaliar em 2019 os hospitais americanos, 1 em cada 5 hospitais do interior já estava sob risco de fechamento por dificuldade financeira antes de pandemia. Então, nós temos 20% dos hospitais americanos em risco de fechamento antes de qualquer evento pandêmico, né? E quando se olha para essa reflexão, o que se coloca, muitos colegas argumentam isso, olha, mas você vai ter maior custo relacionado à admissão de novo pessoal para substituir o pessoal do Covid, teoricamente você vai atender mais gente por causa do Covid, o que não é verdade, né? Você tem as UTIs, eventualmente, nos serviços públicos saturadas, em alguns nem tanto, em serviços privados a saturação mediana, a ausência de saturação, como está acontecendo em Goiás no serviço privado, a gente tem os hospitais bem tranquilos, mas eu tenho outros serviços que não estão tendo esse aumento de volume de Covid, que eu não quero que ninguém tenha, logicamente, porém, a diminuição que acontece na receita pelas restrições estaduais, federais, cirurgia eletiva, minimizar serviço não essencial, como os exames complementares, isso acaba pesando demais na receita de qualquer serviço que vai ter que desenvolver fase 1, isso é uma realidade que é nacional, não é só nossa. Quando eu penso nos americanos, eles colocaram o seguinte, uma lei de auxílio, na verdade, 3 programas, a lei principal chamada CARES, que o governo se propôs a fazer um financiamento de 175 bilhões de dólares de emergência para sustentar os hospitais nessa fase pandêmica, que o governo americano está ciente que nós vamos ter uma receita muito diminuída para poder exercer a fase 1. Então, eles estão atuando com base governamental, liberando a verba com facilidade para sustentar o serviço e evitar as perdas de emprego, a crise do serviço de prestação hospitalar, que já era difícil ano passado, vocês tinham lá 20% de risco de fechamento e agora nós estamos aí com um risco maior, vocês vão ver como já já. Se olhar para 2018, para entender um pouco de administração hospitalar e pensar em assistência em fase 1, a margem operacional mediana está ao redor de 2%. Então imagina isso, pessoal, a margem de lucro, a margem de operação, a margem de sustentabilidade de 2%. Quando eu olho para isso, e a gente tem que saber os dados, e esses dados são americanos, os hospitais têm em caixa sobrevida para 53 dias e meio, em média, e contas a receber mais 49 dias. Então, se eu colocar num período, eu estou falando aqui num período médio de 100 dias, em que o hospital conseguiria se sustentar com seus próprios recursos. A partir desses 3 meses e um pouquinho, o hospital, e a maioria dos hospitais brasileiros não é diferente, vai ter extrema dificuldade para poder se manter com recursos próprios. A alternativa vai ser buscar financiamentos no sistema bancário, já que o acesso governamental ao financiamento pelo BNDES é muito difícil, né? Então, a discussão dos americanos é, na ausência de apoio governamental robusto, quase todos os hospitais vão ter dificuldade financeira, mas os hospitais menores, com menos de 50 leitos, são os que mais vão ter dificuldade e estão em risco nesse momento. Então, toda a fase 1 é reflexiva nesse sentido para a gente pensar como eu vou manter um serviço que não tem paciente, que não tem fluxo de caixa. Isso vai ser muito discutido e vai ser
foco de reflexão para todos que estão assistindo esse processo, que trabalham no ambiente hospitalar. Então, todo mundo que trabalha com política pública tem que pensar em dedicar energia para suportar esses hospitais nessa fase. E os americanos criaram a Lei CARES. Espero que o nosso governo pense em algo semelhante. Mas quando a gente vai à mídia, essa mídia de ontem, da Folha de São Paulo, quando você pega grandes serviços nacionalmente conhecidos, eles estão cortando o salário. Então, vê o dado do Einstein, por exemplo, lá na Folha de São Paulo, 45% menor a receita nessa fase pandêmica, cortando 25% do salário de funcionário e jornada de 33% dos seus 15 mil funcionários. São 5 mil pessoas. Eles faziam 140 cirurgias por dia, hoje menos da metade, né? O Sírio-Libanês também reduziu jornada, reduziu salário. Quando a Federação Brasileira de Hospitais se manifesta, os hospitais, isso é uma realidade aqui em Goiânia muito forte, em São Paulo também não é diferente, em vários serviços que eu conheço, que eu conversei para estar aqui, no Nordeste, conversei com muita gente também, a demanda de 20% a 30% da capacidade. E os serviços do Norte e do Nordeste são aqueles que estão tendo cortes mais acentuados em folha, jornada e pessoal, esse é o dado da reportagem de ontem, né? A Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica deixou muito claro, 70% menos exames, 60% menos exames laboratoriais, 70% menos exame de imagem. E essa é uma área de influxo para o hospital muito forte, e isso não está acontecendo hoje também. Além disso, a gente tem que pensar, quando vai prestar em assistência, na paramentação e a escassez de recursos. Então, se você tem na sua unidade de terapia intensiva um paciente COVID, você vai ter que dedicar todo um cuidado para ele. A gente sabe que nem todas as UTIs têm suporte de quarto com pressão negativa, isolamento adequado, e você vai ter uma restrição de materiais. A gente tenta respeitar o máximo possível isso, mas isso limita, inclusive, em alguns momentos, quando a situação está mais saturada, até os ajustes do ventilador ficam limitados. Você teria que se paramentar novamente para poder chegar no ventilador e você acaba pedindo para alguém fazer para você. Então, a gente tem uma limitação muito grande para poder prestar assistência de fase 1, que aquelas primeiras imagens sugeriram a vocês, né? E volto a dizer, essa não é a realidade só do meu hospital, vários colegas com quem eu conversei para estar aqui estão passando por isso de maneira semelhante. Se eu pensar na prestação de serviço e prestar num teste como esse que vocês estão vendo aqui, se eu vier trazer isso para reflexão, num teste como esse de esteira, ele está trabalhando com a intensidade adequada e quando ele termina a atenção, ele vai ser higienizado com quaternário de amônio, a orientação da CCHS, para desinfetar isso tudo, né? Nessas condições, quando o paciente tolera, ele usa máscara, se ele não tolera, hoje em dia ele não tem feito o exercício, né? E essa é uma realidade que a gente está vivendo também na prestação do serviço, mas é claro que a demanda está muito menor, mas quem consegue fazer a cirurgia dentro do meu serviço não deixa de fazer a reabilitação. Né? Outra reflexão muito importante é o fato de que, se eu pegar um dado de um hospital que eu coordenei por 3 anos aqui em Goiânia, nós temos um monte de hospitais e profissionais que estão sendo afastados, ou por Covid ou por suspeita de Covid. O dado do INCORE, por exemplo, 60% da equipe já foi afastada em algum momento por qualquer sintoma gripal. Então, quem faz gestão de serviço em fase 1 sabe muito bem que nós temos um prejuízo muito grande. Quando eu tenho 60% da equipe, ou mesmo que falte um fisioterapeuta na escala, isso dificulta demais a prestação de serviço, ainda mais quando a gente tem que focar na assistência em UTI, que é uma realidade de muitos serviços. Trazendo ainda para reflexão, no meu serviço de São Paulo, que tem um serviço específico para prestação de fase 1 estendida, como vocês veem aqui o CAIS, que é um serviço bastante diferenciado, esse serviço hoje está interrompido, a gente tem a prestação, a orientação por telefone com extrema baixa aderência, o Rafael vai falar mais disso, mas a assistência presencial na reabilitação está interrompida nesse momento, então se você olhar esses ginásios, hoje eles estão vazios pela limitação que a pandemia nos trouxe. Assim como o meu consultório, ele está vazio, fechado há mais de 3 meses. Os pacientes saem do hospital, vão encaminhados para o consultório, direto para o consultório para continuar o seu programa de exercício, a gente não tem atendido, faz mais de 1 mês que isso está fechado. Eu estou com muita raiva desse Covid, pessoal, a verdade é essa, a gente está tendo uma dificuldade muito grande, e essa primeira reflexão para a gente poder discutir depois um pouquinho sobre o que a fase 1 está causando no serviço, ou seja, praticamente não temos o serviço acontecendo. Tudo bem? Eu vou passar o controle agora ao professor Rafael, para que ele possa apresentar a parte dele, e me despeço de vocês por enquanto. Rafael, já está com você, meu amigo. Tem que habilitar seu som, viu, Rafa? Enquanto o professor Rafael habilita o som dele e faz o ajuste ali na apresentação, gostaria de agradecer pela apresentação
do professor Juliano, que trouxe aí uma reflexão bastante importante para a gente. Nós estamos todos muito preocupados com diversos aspectos relacionados à Covid, e com certeza o andamento dos serviços e a sustentabilidade deles é algo muito importante, porque afeta diretamente a vida de muitos colegas fisioterapeutas. Eu selecionei aqui algumas perguntas que eu enviei aos nossos palestrantes da noite, para que eles possam dar uma olhada, e depois, no momento que a gente for fazer um bate-papo, a gente vai poder conversar sobre algumas delas. Rafael, tudo bem aí? Acho que você tenta habilitar o microfone dele, Manos. Como você fez aquela hora. Foi. Agora sim. Todos me ouvem? Boa sorte. Ok, obrigado. Boa noite a todos. É um prazer poder estar conversando com vocês aqui hoje. Agradeço a Sobrafir pelo convite. Espero que essa discussão que a gente tem, essa apresentação, possa contribuir para alguém ou para algumas das pessoas que estão assistindo aqui hoje e que estão passando por um momento tão difícil quanto nós temos passado aqui. O título da minha palestra é Efeito da Pandemia em Programas de Reabilitação Cardiovascular nas suas fases ambulatoriais. A ideia dessa apresentação é que a gente tem uma apresentação em 15 minutos e a gente discuta 4 pontos essenciais da apresentação. Antes de começar, eu gostaria de passar a todos que não tenham nenhum potencial conflito de interesse nisso e gostaria de destacar que essa é uma aula que está sendo apresentada no momento pandêmico, no dia de hoje, e que modificações de interpretação elas podem ocorrer rapidamente e elas podem ocorrer à medida que novas informações surjam, novas determinações governamentais surjam. Essa apresentação está dividida em 4 tópicos. O primeiro, até onde chegamos antes da pandemia. O segundo, o que estamos fazendo agora. O terceiro, e o futuro, como será. E 4, a fisioterapia cardiovascular é essencial. E acho que isso é um ponto muito importante para a gente poder discutir. O nosso serviço está estruturado dentro de um hospital em Curitiba, um hospital de pequeno porte, são 50 leitos. Hoje eu respondo como responsável pela academia, mas também como diretor de prevenção de todo o hospital. A gente tem uma área de 700 metros quadrados, é um andar no hospital, e são 24 postos, ou eram 24 postos de trabalho direto dentro do nosso serviço. Nesse diapositivo a gente pode ver em B tudo que a gente conseguiu com relação aos percentuais ou os números de produção. Então nós temos lá hoje, ou temos realizadas, ou tínhamos realizadas uma média de 230 ergospirometrias mês, 406 pacientes ativos, realizamos uma média de 120 atendimentos dia, 650 na semana, e chegamos a realizar 2.600 atendimentos mês. Se nós olharmos a curva evolutiva de 2007 até 2020 dentro do nosso serviço, nós realizamos de forma acumulada 23.600 ergospirometrias, avaliamos quase 7.000 pacientes e temos um total somado de 237.000 horas e 237.455 horas de exercício supervisionado. Talvez essa próxima imagem fique mais clara com relação à queda e o impacto do Covid-19 no nosso acompanhamento ano a ano. Então, nesse primeiro gráfico, nós vemos o total de ergospirometria realizada pelo serviço e já vemos agora em 2020 o impacto direto do Covid-19, assim como o atendimento em horas-ano, quando a gente vê uma queda absoluta bastante significativa, que vai nos levar a uma taxa de produção muito pequena comparada ao do último ano. Rafael, além de... Oi? Pode só habilitar a tua webcam, o pessoal quer ver você falando aí. Ok. Ok? Ok, obrigado. Diante disso, então, como nós estamos falando, pessoal, essa queda é uma queda bastante significativa com relação ao número de produção total que a gente tem provocada pela Covid. Esses dados o Gerson vai poder apresentar melhor na apresentação dele, foram levantados dentro de uma pesquisa nacional que foi feita para avaliar o impacto do Covid-19 em programas de reabilitação. E eu queria destacar aqui para vocês que, ao todo, no país, foram elencados, até o momento da produção dessa pesquisa, 4.387 pacientes incluídos em programa de reabilitação cardiovascular no Brasil.
nós chegamos a ter dentro desse programa quase 9,1% do total da amostra, o que para a gente é bastante significativo. Terminando, né, ou trazendo essa primeira fase, onde nós chegamos antes da pandemia, eu acho que como mensagem é importante a gente destacar que é possível fazer reabilitação no Brasil, é importante a gente estar unido, mas esses dados agora, ou essa apresentação que vocês acabaram de ver, isso é passado e a gente precisa pensar no presente. E nisso a gente vai apresentar o que nós estamos fazendo agora e como nós temos evoluído nessa curva de Covid. Então eu fiz um gráfico temporal para facilitar a visualização dos senhores quanto às ações que nós tomamos ao longo desse período. Então vejam, em 11 de março de 2020 foi decretado o estado de pandemia no Brasil e já nessa data nós tivemos uma queda de 70% na frequência dos alunos que viriam para a aula no dia programado. Em 17 de março, a gente ainda manteve uma orientação para que os alunos mantivessem a vinda até o serviço supervisionado, fundamentado pelos informes da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, que orientavam a manutenção da atividade, entendendo que a manutenção da capacidade funcional desses indivíduos é muito importante para minimizar os efeitos que a Covid poderia trazer e para tentar manter um status imunitário adequado. Nós mantivemos a academia aberta com esse número menor já de frequentadores e usuários, e no dia 19 de março de 2020 a gente fechou a Academia do Coração, o serviço de reabilitação, muito fundamentados por uma carta encaminhada pelo CREFITO 8, Conselho Regional de Fisioterapia, ao prefeito de Curitiba, que nesse ato, representado pela nossa presidente, subscrevente, vem respeitosamente perante a Vossa Senhoria recomendar que seja publicado um decreto com a proibição do atendimento por profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional em grupo coletivo, em empresas, estúdio de pilates, clínicas e ambulatórios como procedimento preventivo ao combate da disseminação do Covid. A partir do momento que o Conselho encaminhou essa carta à Prefeitura, eu entendi que nós deveríamos fechar todo e qualquer tipo de atendimento no nosso serviço. A partir do dia 24/3, 5 dias depois, nós começamos a oferecer um programa de atendimento domiciliar aos nossos alunos, então a gente estava falando de um N de 406 alunos que nós tínhamos até o momento do fechamento da academia, e vejam o impacto com relação ao pânico e o impacto, inclusive, da modalidade de atendimento. Apenas 2 dos 406 manifestaram interesse em atendimento, e continua em atendimento domiciliar, com toda a estruturação de EPI necessária. Em dia 24/3, então 5 dias depois que a gente fechou a academia, saiu um decreto da Prefeitura Municipal de Curitiba colocando fisioterapia como atividade essencial para que se pudesse manter as atividades relacionadas à reabilitação ou fisioterapia cardiovascular, no nosso caso especificamente. No entanto, você administrar 700 metros de área com 27 colaboradores, quem faz gestão sabe disso, não é tão simples fechar, assim como não é tão simples abrir de novo. Tudo isso tem um custo, tudo isso tem um impacto, tudo isso exige um planejamento. E a partir disso a gente pensou no novo planejamento estratégico da instituição, o serviço com planejamento estratégico a curto prazo, de 4 meses, e nos apoiamos numa medida provisória do governo, a 936 de 2020, para reestruturar o serviço, onde a gente fez a redução de carga horária dos colaboradores em 50%, com 50% da redução de jornada de trabalho, tentando preservar o maior número de empregos possíveis. Nós passamos, a partir da semana seguinte, oferecer um serviço de orientação à distância, com atividades em vídeo e material de apoio, inclusive com teleatendimentos, isso por comunicação direta com o WhatsApp com os nossos pacientes, também com uma taxa de adesão bastante baixa. Para esse grupo de pacientes, a gente teve uma adesão pouco significativa também, são 23 pacientes que responderam diretamente a esse tipo de intervenção. E no dia 22 de abril, depois de toda a reestruturação do serviço e fundamentada por uma orientação do próprio CREFITO 8, nós reabrimos a academia, mantendo todas as ações imprescindíveis com relação aos cuidados gerais de atendimento dos pacientes no programa de reabilitação. Então, nós fizemos um retorno, e mantivemos as orientações por WhatsApp. A gente tem um retorno, até esse momento, de 55 alunos para o programa supervisionado. Isso representa 13% do total da nossa amostra, mas seguindo as recomendações do CREFITO. Todos esses pacientes estão sendo reavaliados no retorno deles para a academia, em conjunto com o médico clínico ou com o assistente.
Nós criamos barreiras de proteção para tentar minimizar a chegada de paciente suspeito ou de risco de transmissão, então a gente respeita as medidas de distanciamento mínimo dos equipamentos de 2 metros entre eles. Nós passamos a realizar agendamento de horário de atendimento, nós trabalhávamos com horário livre, estamos atendendo 5 pacientes por hora numa área de 700 metros quadrados. É medida a temperatura do paciente, a todo paciente que entra no hospital, é medida a temperatura na chegada dele, é aplicado um checklist para avaliação de presença de sintomas gripais. É oferecido, caso o paciente tenha algum sintoma, uma consulta médica imediata para avaliação de sinais e sintomas de gripe. Temos toda a estrutura de higienização conforme a orientação da nossa CH, Secretaria Municipal de Saúde, e a gente coloca como uso obrigatório de máscara para os pacientes e para a equipe no ambiente da academia. Nesse período, nós aplicamos uma pesquisa interativa para todos os alunos para avaliar o impacto e o nível da atividade física praticada por eles, o impacto da pandemia e o nível da atividade física praticada fora do ambiente da academia. E isso também muito me preocupou, porque 232 pacientes hoje não responderam e eu não sei qual é o nível de atividade física praticado por eles, todos portadores, obviamente, de alguma doença crônica. E apenas dos 406, 168 responderam, e desses 68%, 114, tem feito algum tipo de atividade. Em paralelo a tudo isso, e vendo esse cenário, a gente está desenvolvendo um projeto de aplicativo, preocupado também com a integração da telereabilitação para esses pacientes que parecem não tão afeituados à tecnologia do que a gente tem sentido nessas medidas que nós temos tentado tomar. Muitas dessas medidas que nós estamos fazendo fundamentados pelos dados da Secretaria Municipal de Saúde e do Governo do Estado do Paraná. Curitiba, principalmente, parece ter um coeficiente de transmissibilidade, e o Paraná um pouco menor do que outros locais do Brasil. Vejam que a nossa taxa de ocupação de UTI Covid, UTI destinada na zona de Curitiba, que é a zona leste do estado, distribuída por regionalização, ela ainda é de 42%. Curitiba teve 34 óbitos e 648 casos confirmados até o determinado momento. Então, nós temos um cenário ainda crescente do número de contaminações, mas com uma reserva de leito de UTI e com uma taxa de número total de contaminados ainda baixa. No Paraná, todos são 2.480 casos. E é importante a gente entender isso porque, quando a gente fala de disseminação, que a gente fala de coeficiente de infecção ou de reprodução de um vírus, ele está muito relacionado à capacidade que o indivíduo tem de transmitir essa virose. Então, nesse diapositivo, a gente consegue ver que o coeficiente de transmissibilidade ele pode ser de um indivíduo para 2 ou ele pode ser para 5, isso depende da carga viral que cada indivíduo traz. Mas o que é importante a gente destacar é que muito se fala em compreensão da curva, achatamento da curva, e, na verdade, todo esse processo de desenho da curva está intimamente relacionado a esse coeficiente de transmissibilidade. Então, quando a gente tem um R, que é um R alto, como está se mostrando aqui, uma pessoa é capaz de quase contaminar 4, é lógico que a exponencial da curva é maior. Se esse R ele baixa, a gente pode criar um platô, e se esse R é menor do que 1, como a literatura traz, a gente consegue fazer uma exposição, uma redução maior disso. Por isso que é importante a gente entender o coeficiente de transmissibilidade da nossa região, para que também tenha segurança nessas ações. O modelo que o Paraná tem adotado de conduta é um modelo muito similar ao Hong Kong, no sistema de distanciamento social, para tentar minimizar esse coeficiente e daí fazer o que eles chamam do achatamento da curva. A descrição dessa em dados epidemiológicos, que é muito importante. A gente tem aqui um gráfico comparativo de 1918, na época da gripe espanhola, e vejam a comparação entre dados de infectados e acúmulo de pacientes que foram a óbito em duas regiões que tomaram medidas diferentes com relação ao distanciamento. Então, a Filadélfia, que esperou 2 semanas para começar o distanciamento após o primeiro caso, teve um pico de doentes e um maior número de óbitos quando comparado a St. Louis, que fez uma tomada de decisão de isolamento social mais rápida em 2 dias. Então, o que a gente entende? Nós, dentro desse cenário, nós estamos ou retornamos o nosso atendimento, mas com medidas de distanciamento, reduzindo nossa capacidade e reduzindo nossa taxa de operação, para uma taxa de operação hoje que é de 15% aproximadamente do que era no começo ou até a crise Covid. Dentro desse cenário, isso nos remete a pensar o que é o futuro e como será daqui para frente, o que a gente pretende fazer. E digo para vocês que isso é muito incerto. Nós temos reuniões estratégicas semanais e reuniões diárias para revisar o que foi o dia dentro do hospital e dentro da academia. O futuro depende de muita coisa, depende de como a gente trata
distanciamento físico, distanciamento social e isolamento, né? A gente tem alguns conceitos, por definição, que são importantes ser estabelecidos, que medidas de distanciamento elas estão sendo implementadas, devem ser mantidas, e lógico que dentro de uma descrição de literatura, o isolamento específico deve ser adotado para aquele paciente que tem a contaminação e que precisa minimizar a sua prevalência, a sua distribuição por toda a sociedade. Então, não se discute em momento nenhum a falta ou a não necessidade de medidas de distanciamento e mudar o que era uma rotina normal. Mas o que eu acho que nós precisamos discutir, o que a gente vê pouca discussão, é como nós estamos nos preparando para um possível momento de retomada no intuito de, socialmente ou financeiramente, isso nos limitar ou fazer com que a crise gere uma demanda ou um movimento de toda a sociedade. Eu costumo dizer que aqui no hospital, como o Juliano falou, em todo o serviço particular de saúde, a crise financeira ela chegou até mesmo antes da crise do Covid. No hospital todo, ao longo desse tempo, a gente tem um caso apenas confirmado de Covid internado, mas as nossas taxas de produção e atendimento elas caíram muito. A gente não consegue visualizar qual vai ser o comportamento natural das curvas com relação à exposição e o futuro pandêmico. Isso gera uma incerteza muito grande, porque pode ser que a gente esteja conversando aqui hoje e que se a gente tiver uma elevação na curva, um acúmulo de casos muito grandes, ou muito grande, provavelmente amanhã ou depois eu tenho que fechar a academia novamente para que o distanciamento seja potencializado e o controle da curva e o coeficiente de transmissibilidade também seja reduzido. Os modelos que a gente vê, né, de progressão, o controle da doença pelo distanciamento, como eu disse, Paraná e Curitiba usam aqui um modelo muito parecido com o da Coreia do Sul. Observem que a Coreia do Sul, do dia inicial do primeiro caso confirmado, até o menor nível de achatamento da curva, a gente tem 80 dias de evolução, mas logo depois disso, observe que com medidas de relaxamento houve um incremento ou um aumento dessa curva novamente, e isso vai exigir uma demanda, um controle, uma mudança de estratégia regular. O que eu acho que é muito importante a gente entender para o futuro é a apresentação desse diapositivo com relação às ondas que a gente tem provocadas pela Covid-19, e acho que muitos de vocês podem se identificar com o que a gente está falando aqui agora. Hoje a gente vive uma primeira onda do Covid, e essa primeira onda do Covid, obviamente, está relacionada à mortalidade imediata e à morbidade imediata que ela provoca com possíveis superlotações de hospitais. A segunda onda que o Covid provoca está relacionado ao impacto que ela traz pelo acúmulo de procedimentos seletivos adiados, como o Juliano acabou de colocar. A gente vai ter, no segundo momento, uma lotação, uma taxa de ocupação maior das instituições hospitalares para a realização desses procedimentos que foram adiados em relação ao surto do Covid. E talvez a gente tenha uma demanda de ocupação grande no hospital no momento que ainda precise de leito para os pacientes Covid. A terceira onda está relacionada ao impacto da interrupção do tratamento de pacientes portadores de doença crônica. Então, no nosso caso, os pacientes portadores de insuficiência cardíaca, os pacientes portadores de doença coronariana instável e vascularização incompleta, pacientes que vão ter um impacto da interrupção do tratamento, não só da reabilitação, mas principalmente clínico-assistencial. Os pacientes estão indo menos ao médico, eles estão fazendo menos exames, estão estratificando de uma maneira menos regular a doença. E a quarta curva que a gente tem, que é uma curva psicossocial e econômica, que ela já começou a existir e que vai ter o pico dela em breve, dentro da evolução das outras curvas, com relação aos traumas psiquiátricos, a crise econômica provocada e até mesmo burnout. Mas o que não está aqui nessa figura, e para mim está muito claro, é uma outra onda muito importante, que a gente tem uma correlação, uma responsabilidade direta com relação a isso, que é a onda da inatividade física. E isso pode trazer prejuízo, acarretar e ainda mais somar as ondas que vêm pós-Covid, seja ela a segunda, ou terceira ou a quarta. Se no mundo inteiro, né, já se discutia o problema do sedentarismo, e se na América Latina a gente tinha quase 40% da população sedentária, de acordo com as publicações de 2016 do Lancet, a gente ainda tem agora potencializado isso com relação ao nível da inatividade física provocada pela pandemia. Quando a gente fala de acúmulo de procedimentos seletivos, quando a gente fala, né, do menor cuidado que o paciente tem, esses são dados institucionais que têm me chamado muita atenção. Lógico que isso tem um período também antes de elencar a pandemia, mas a gente teve um aumento significativo nos infartos sem supra-atendidos no nosso hospital nesse período que envolve a pandemia. Já indo para a finalização dessa parte, também finalizando a minha apresentação,
Quando a gente fala de futuro e impacto, né, uma das preocupações que a gente tem, eu tenho certeza que quem está aí trabalha num serviço como o nosso e que vive disso, tem a preocupação, obviamente, familiar, a preocupação profissional de como se restabelecer ou como planejar o seu futuro diante disso. Hoje ainda alguns pacientes me perguntavam, né, e sentem a diferença de um ambiente que era tinha uma taxa de ocupação muito maior, e hoje a gente tem um atendimento praticamente individualizado para esses pacientes. Mas eles me perguntavam quando voltaria ao normal, e eu recomendo a leitura para quem precisa ter essa informação, quer melhorar o seu grau de criticidade para isso. Eu recomendo a leitura desse paper publicado no Circulation, agora no mês passado, que coloca, surfando nas ondas, né, da Covid-19 dentro da pandemia, uma análise da cardiologia clínica. E o que eu queria trazer para vocês é que aqui a gente tem o impacto da onda e o tempo que ela pode levar para gerar uma recuperação de serviço. E vejam só, quando a gente fala em rehab, ou reabilitação, a gente pode ter aqui ou levar anos para voltar ou reestabelecer o que nós tínhamos de rotina, por exemplo, no nosso serviço, ou que você pode ter de rotina no seu. Isso é pelo impacto realmente pandêmico que nós estamos vivendo hoje. Diante de tudo isso, né, o que eu gostaria de deixar como uma mensagem? Né? Fisioterapia cardiovascular é essencial, se discute muito o que é essencial hoje, né? E a gente já sabe da literatura há muito tempo, e são artigos de descrição já de décadas atrás, que o paciente que frequenta programas de reabilitação ou faz exercício, ele tem uma melhor capacidade funcional e vai ter uma menor taxa de mortalidade, vai ter uma menor taxa de hospitalização, o que nesse momento seria muito importante para que a gente tivesse leitos suficientes para atender um indivíduo pandêmico ou acometido pelo Covid-19. Obviamente, né, essa ação de capacidade funcional e relevância social, ela não é compreendida ainda por muitos. A gente tem muitas áreas ou muitos setores que ainda não permitiram o retorno das atividades. A gente tem as academias de exercício ainda fechadas por decreto, como aqui em Curitiba tem um decreto municipal que não autoriza a liberação de academias, a não ser os serviços de reabilitação. Mas a gente, ao mesmo tempo que tem essa ação da valorização, né, ou da pouca valorização da capacidade funcional, se discute hoje muito o problema da escassez de recurso com relação ao atendimento de paciente, priorização desse recurso para poder otimizar e salvar aquelas vidas que tenham mais anos de vida. E o que me chama a atenção, e que é muito importante nessa avaliação, é que foi estabelecido um critério de pontuação para a definição disso, e que no terceiro item coloca a avaliação da capacidade funcional. Manter ou potencializar a capacidade funcional, ela é essencial até para a tomada de decisão de escassez de recursos. E a gente precisa entender que isso é extremamente importante, né, do ponto de vista social. Então, se a gente pensar, a fisioterapia cardiovascular, ou programas de reabilitação, eles são essenciais. São essenciais para minimizar a lotação dos hospitais e melhorar a capacidade funcional dos indivíduos. Eu vou finalizar minha apresentação com essa frase do Einstein, depois a gente vai poder ter tempo para discutir um pouco, mas eu fiz questão de colocar porque é um momento muito difícil. Eu queria ler isso para os meus colegas fisioterapeutas da área assistencial, que assim como eu, vivem do que a gente faz, e que eu tenho certeza que está muito difícil nesse momento com relação a tudo que a gente faz de fisioterapia cardiovascular. Mas eu queria dizer para vocês que eu acredito muito que a gente vai superar essa crise e que a gente vai sair ainda mais forte disso. E eu queria ler para vocês essa frase do Einstein. Sem crise não há méritos. É na crise que aflora o melhor de cada um, porque sem crise todo vento é uma carícia. Falar de crise é promovê-la, e calar-se na crise é exaltar o conformismo. Em vez disso, trabalhemos duro. Acabemos de uma vez com uma única crise ameaçadora, que é a tragédia de não querer lutar para superá-la. Eu queria agradecer muito a atenção de todos vocês aqui hoje, espero que eu possa ter contribuído um pouco para incertezas ou dúvidas de vocês, e desde já me coloco aí à disposição para que no momento a gente possa conversar um pouco mais. Agradeço ao Sobrafir pelo espaço e obrigado pela atenção de todos. Ok, Rafael, muito obrigado pela sua apresentação. Eu vou passar a apresentação aqui para o professor Gerson, que é o nosso próximo convidado. Rafael trouxe diversas reflexões aí, bastante importantes para a gente também nesse momento.
E há várias dúvidas, vários questionamentos aí que foram enviados pelos nossos participantes, né, muito em função de quais as principais alterações fisiopatológicas que esses sujeitos com COVID irão apresentar, qual é o impacto disso, o efeito sobre o sistema cardiovascular, em que a fisioterapia cardiovascular e o programa de reabilitação cardiovascular poderá ajudar e como, né? Então, na sequência, a gente vai explorar um pouco essas informações também. Gerson, tudo bem? Olá, tudo bem? Tá me ouvindo? Boa noite. Boa noite, Isso. tudo bem? Ok, estão me ouvindo? Estão vendo Vocês estão conseguindo ver minha apresentação? Não. Deixa eu ver aqui. Mas está me ouvindo, né? E me Isso. vendo. Só tem que compartilhar a sua tela. Ok, funcionou agora, foi? Ainda não? Ali no painel de controle. Tem um botãozinho abaixo da câmera, né? Isso. Para mim ele está aparecendo como verde. Eu desligo e ligo ele, mas eu não vejo que mudou aqui. Agora sim. foi? Sim. Ok, então deixa eu colocar aqui. Muito bem. Bem, muito boa noite. Queria agradecer o convite aí da Sobrafir, na pessoa do professor Marlos, aí para falar um pouquinho sobre os efeitos da pandemia nos programas de reabilitação. E, de fato, a gente acabou de conduzir um pequeno estudo para tentar mensurar essas informações e no sentido de auxiliar para quem está na assistência, para quem está na academia, pensar em estratégias, né, no sentido de corrigir ou de tentar traçar novos planos, e é um pouco disso que a gente vai trazer aqui hoje, né? Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre a epidemiologia, que eu acho que é importante a gente relativizar os dados que nós temos para entender o quão grave também é estas informações em relação ao mundo e em relação ao que a gente já vinha tendo de eventos, né? Aqui é só meio chovendo molhado, mas é importante a gente ratificar esta informação da Organização Mundial de Saúde, que já desde sempre vem dizendo, né, e vem informando, vem dando esse título lá, doença cardiovascular isquêmica, como a maior causa de mortalidade no mundo todo, independente, como vocês podem ver aqui, do poder econômico desse país, né? Uma grande conclusão que a gente encontra nesse documento mais atual, ele fala que a doença isquêmica, né, ele atinge 15,2 milhões de pessoas em 2016 e que isso se permanece como uma regra nos últimos 15 anos, né? Isso é só para poder contrapor, aí vindo agora para dados nacionais, se nós olharmos o último ano, né, então eu tentei pegar o mais recente possível, nós, então, entendendo que essa é uma realidade mundial, então o Brasil não é diferente disso, eu fiz duas consultas diferentes. Na primeira, como vocês podem perceber em cima ali, eu chamei só de doenças cardíacas, né? Então, selecionando algumas condições, alguns CIDs específicos, nós chegamos a essa taxa acumulada de 632.490 casos de hospitalização por doença cardíaca em um ano, ou seja, neste ano aí de abril a março de 2020. Se nós considerarmos o CID inteiro, completo, que eu chamei ali de cardiovascular disease, nós chegaríamos a 1.174.085 casos, né? Essas hospitalizações ou esses casos estão relacionados, né, com uma mortalidade acumulada de 49 mil casos, né?
E aí, se a gente, então, fizer a transformação a cada 100 mil pacientes, ou a cada 100 mil pessoas, né, considerando o último relatório de 2019 do Tribunal de Contas da União, nós chegamos a uma taxa de 300,97 hospitalizações a cada 100 mil, ou 23,73 a cada 100 mil também em um ano. Então, esse é o tamanho do impacto da doença cardiovascular. Lembrando que esses 23 nós estamos nos referindo a um ano, especificamente para a doença cardíaca, só aquele menor grupo, não o maior. Tá? Se a gente, então, olhar 60 dias, e aí eu procurei fazer esse racional, para a gente poder entender depois o período em que a gente contextualizou a pesquisa, porque nós pegamos uma curva de 60 dias. Na verdade, nós avaliamos os dados dos programas de reabilitação que ocorreram entre 54 a 64 dias após o primeiro evento. Então, nós estamos tendo um período acumulado de aproximadamente 60 dias, de 54 a 64. Então, voltando para a doença cardiovascular, se a gente olhar no mesmo período em 60 dias, nós encontramos aí uma taxa de mortalidade de 3,54 e hospitalização 46. Então, 3,54 só para a gente ter este dado, né? Ou seja, então essa que é uma doença mundialmente conhecida como a doença com a maior mortalidade, qual que foi o impacto dela nesses últimos 60 dias, né? Nós temos aí um impacto de 3,54 por 100 mil habitantes. Importante também só relembrar, eu por curiosidade também fui fazer uma avaliação retrospectiva de fevereiro, março de 2019, só para ver se esses números de fato têm sido muito diferentes, né? E para minha surpresa, não. Os resultados do DataSUS mostram realmente comportamento bastante semelhantes, né? O que, na verdade, a grande conclusão que eu tenho para mim é que o que acontece é que as doenças cardiovasculares, elas continuam acontecendo na velocidade em que ela vinha acontecendo. No entanto, nós agora adicionamos um novo vilão bastante importante, e aí, então, nessa tela, nós estamos falando especificamente sobre a epidemiologia da Covid. Como eu disse anteriormente, né, a pesquisa foi feita no período de 20 a 30 de abril, então nós estávamos nesse período, no nosso 54º dia do primeiro caso confirmado, estava 54 a 64 dias após o primeiro caso confirmado no Brasil, ou se eu olhar para o dado mundial, isso equipararia ao 17º, 18º semana epidemiológica mundial, né? E aí nós encontraríamos, então, percebam que, olhando em termos de Covid, nós vemos uma incidência de 19,3, mas olhem a mortalidade, 1,23 naquele período, e já em abril ela subindo para 2,81. Ontem à noite eu fiz um update disso, à nossa direita, que a gente olha a 21ª semana, nós já encontramos aí 3,1, então nós já esbarramos, né, no que é uma média da doença cardiovascular. Então, imagina que nós estamos adicionando em 60 dias 3,54 mais 2,81. Então, de fato, isso justifica realmente um número grande de mortalidade, enfim, e toda essa preocupação que tem sido, de fato, a pandemia, né? E também no sentido da gente tentar posicionar, como o Rafael falou bem, ou seja, em que momento essa primeira pesquisa ela responde, né? Ela traz informações referentes a qual período, né, da pandemia. Então, nós estamos fazendo uma fotografia em termos de Brasil, do nosso segundo mês, né? Nós estamos correndo agora para efetivamente sair com a publicação científica, ela é um pouco mais demorada, né, do que simplesmente algumas estatísticas, a gente precisa cumprir alguns ritos obrigatórios da pesquisa científica, mas nós esperamos que, no mais tardar em uns 15 dias, nós tenhamos disponibilizado essa pesquisa com todos os resultados na sua totalidade, no sentido de ajudar, mais uma vez, né, os serviços, a academia, propor novas estratégias. Nós também tivemos uma felicidade, hoje, inclusive, tivemos uma conversa aí pela manhã, nós vamos reaplicar esse questionário agora
no ambiente internacional, para ter um fator comparado a outros países que estão em semanas epidemiológicas diferentes. Então, a gente quer ter uma ideia, por exemplo, na Europa, que já teve um primeiro caso numa semana epidemiológica diferente da nossa, qual foi o impacto naquele período comparado ao nosso e qual está sendo o impacto hoje, quais estão sendo as estratégias que estão sendo adotadas, porque eu acho que é uma forma de nós aprendermos e podermos planejar para o futuro também melhorias, né, para resolver todo esse problema que tanto o Juliano quanto o Rafael apresentaram aí. Fazendo um retrospectivo rápido, né, só para falar, então, nessa sessão eu vou falar um pouquinho sobre o programa pré-Covid, né? Talvez esse não seja o grande intuito, mas nós acabamos, sem querer, tendo uma atualização interessante sobre como é a reabilitação cardíaca, ou pelo menos como ela existia, né, como ela acontecia no Brasil. E aí tem algumas publicações na literatura que já vinham falando disso, né? Mas acho que é só importante a gente mencionar de que, de fato, como o Rafael falou bem, a reabilitação ela sempre foi pouco utilizada, né? No sentido de que a indicação, a avaliação, a indicação clínica para isso, né? Ou seja, nós vemos evidências científicas demonstrando seu benefício. No entanto, nós vemos que ao redor do mundo todo ela é de fato uma terapêutica subutilizada, né? E é essa informação que a gente precisou ter. E aí, de novo, né, remetendo ao que o Rafael acabou de dizer, de fato a gente vai entender que então para uma intervenção que é importante, que é fundamental, que é essencial, mas que já era subutilizada, então para a gente entender o quanto efetivamente essa onda vai trazer em termos de fechamento de programa, redução de vagas, e o quanto nós vamos ter que correr atrás efetivamente para minimizar esses efeitos, no sentido de restabelecer essas vagas em programas de reabilitação. Então, essas são produções anteriores, que já estão disponíveis na literatura. A mais recente fala de um total de 30 programas, de uma expectativa de 75, e a professora Raquel, nessa última publicação, ela já apontava para uma necessidade, que ela falava que, ela já fala nesse artigo do ano passado, né, que você tem apenas uma vaga para cada 99 pacientes isquêmicos, né, e na pesquisa deles, 53% dos programas tinham financiamento público. Então, nós decidimos fazer essa pesquisa, essa foi feita em parceria com o Dr. Maurício Milani, ela ocorreu aí no dia 20 a 30 de abril, com algumas questões, e nós obtivemos um total de 62 respostas, que após validação, 59 foram consideradas, né? A gente já começa a ver alguns problemas de que 71% dos serviços estão localizados na região sul e sudeste, e claro que a doença cardiovascular não necessariamente se distribui desta forma, e fazendo uma fotografia desses serviços atualmente, ou que estavam atualmente ativos, serviços supervisionados, então algumas informações interessantes é que eles estavam presentes em 13 mais um dos 27 estados do Brasil. O serviço mais antigo foi inaugurado em 63, no Rio de Janeiro, e uma informação importante, esses serviços que responderam ao questionário, então reportaram um total de 5.394 pacientes mês envolvidos em programas de reabilitação cardiovascular. Isso corresponde a um total de 16.600 sessões mês. No entanto, aí voltando para aquele nosso slide epidemiológico, se nós relativizarmos esse total de pacientes envolvidos em programas de reabilitação, considerando uma duração média de 3 meses para cada programa, e nós sabemos que, enfim, aí nós pegamos um balizador médio, mas é claro que nem todos os programas duram esse tempo, nós atingiríamos só para aquele menor grupo chamado de doenças cardíacas, uma taxa de pacientes, né, encaminhados para programa de reabilitação dentre os hospitalizados no último ano. Então, ou seja, nós não estamos falando dos pacientes com insuficiência cardíaca, nós estamos falando com os pacientes hospitalizados por insuficiência cardíaca no último ano. Então, dentre esses pacientes hospitalizados por insuficiência cardíaca no último ano, apenas 3,46%
foram encaminhados ou foram encaminhados para o programa de reabilitação. E se eu olhar a doença cérebro-cardiovascular como um todo, apenas 1,83. Então, isso é só para trazer esse panorama de que, de fato, a situação já não era muito otimista, né, desde antes. Então, a gente tem de fato muito a correr aí para resolver esse problema. Aqui é mostrando um pouquinho essa distribuição, né? Dizendo que, infelizmente, se a gente olhar os dois mapas no superior, a gente vai olhar as hospitalizações por estado e os pacientes envolvidos em programa por estado, a gente percebe que não necessariamente essas cores dão, elas estão equivalentes, né? Elas não dão um match, né? Ou seja, não necessariamente aonde eu tenho mais hospitalização é onde eu tenho mais vagas disponíveis. Então, é o que a gente olha no gráfico de baixo, o que a gente chama de disponibilidade ano de programas de reabilitação nos diferentes estados. Então, nós percebemos que esse número é na média de 1,24% dos pacientes hospitalizados, variando de 0,13, o menor valor, em Pernambuco, ao maior valor no Distrito Federal e Rio de Janeiro, com 8% de disponibilidade. Então, isso é uma informação interessante para nós entendermos. Os profissionais envolvidos, né? Nós vemos que mais de 90% dos programas de reabilitação tem fisioterapeutas envolvidos, aproximadamente 70 médicos, 50% educador físico, e assim sucessivamente, ou seja, com todos os profissionais que são importantes aí para um programa de reabilitação. Na nossa pesquisa, no entanto, agora, ao invés de olhar 30, olhando 59 centros, né, o nosso resultado foi um pouquinho diferente. Nós observamos a grande maioria, quase 40% dos respondedores, dos questionários, relataram, de fato, que os serviços têm como financiamento preferencial o financiamento privado. Então, isso foi um dado importante. E, claro, né, se 40% é privado, eles são diretamente afetados por essa interrupção, como Rafael e Juliana acabaram de informar, né? Em termos de risco, 34% dos serviços atendem pacientes de alto risco, 40% com risco moderado, e 31% atendem o que é chamado pós-eventos agudos, ou seja, menos de 12 semanas após o infarto. Quer dizer, esse é um outro ponto. Além de indicar apenas 3%, como a gente viu, na verdade, esses pacientes acabam chegando na reabilitação, em geral, somente 12 semanas após. Então, isso é uma fotografia importante para nós fazermos, né? E falando um pouquinho de home-based, aí já prospectando como uma alternativa, uma das alternativas para se resolver ou para se minimizar o problema da reabilitação cardíaca, né? Então, nós tivemos também uma fotografia de que 22 dos 59 serviços, 37%, já faziam alguma estratégia de home-based antes da pandemia. O serviço mais antigo de 1990, então você vê que já é mais tardio, né, do que o serviço supervisionado. No entanto, esse serviço home-based, ele é responsável para oferecer aproximadamente somente 1.250 vagas por mês. E isso equivale a 0,8 daqueles pacientes só com as doenças cardíacas internados em um ano, ou 0,43 dos hospitalizados, né? Então, eles adicionam um percentual de vaga àquelas vagas supervisionadas, se nós pensarmos em um ano a totalidade de pacientes que conseguiriam ser atendidos. Finalizando essa parte da fotografia do serviço, né, se nós olharmos os chamados core components, ou os componentes obrigatórios, né, ou recomendados para que um programa de reabilitação funcione, né, adequadamente, então, esse foi um dado que nós avaliamos agora, essa semana, recente, mostrando que é interessante que nós não temos 100%, na verdade aqui é um dado de frequência absoluta, então você vê que ali nós temos ali próximo de 60, que é o 59, mas a informação é que nós não temos todos os itens do Core Components que é tão recomendado fora do país, essencialmente, como item obrigatório dos programas de reabilitação, né? Então, por exemplo, a gente percebe que aconselhamento nutricional ele está acontecendo em aproximadamente 35 dos 60 programas.
programas de cessação de tabagismo só é oferecido em aproximadamente 12 dos 60 programas. Então, isso é para a gente talvez identificar se o Core Components é importante, é interessante ser estimulado, quais são as principais lacunas dos programas atualmente no Brasil. E se nós olharmos um pouco de prescrição, né, interessante também essa variação, mas aí a gente percebe, né, a gente vai detalhar um pouco melhor isso no artigo científico, mas aí a gente percebe algumas preferências, né, mas chamou atenção, por exemplo, o grande quantitativo de programas que reportaram utilizar treinamento aeróbio com baixa intensidade. O treino resistido parece ser mais realizado com moderada intensidade, mas o treinamento muscular respiratório, por exemplo, aparece numa pequena proporção. Agora, alongamento todo mundo faz, isso é interessante, aí achei curioso essa informação. E o impacto pós-Covid, de novo, né, situando essas informações, se referem à nossa 17ª, 19ª Semana Epidemiológica Mundial. Hoje nós já estamos na 21ª. Então, qual que foi esse impacto, né? Então, como já tem sido apresentado, é isso. Olha, a gente percebe que 45 dos 59 programas, de fato, interromperam temporariamente as suas atividades. 5%, 3 desses programas fecharam definitivamente, ou seja, aproveitaram a crise para poder realmente interromper. Talvez eles já não vivenciassem uma situação muito favorável, como foi mencionado aqui, e aí, de fato, com o agravo gerado pela crise, esse foi um motivo final aí para poder encerrar. 14% naquelas semanas estavam trabalhando com um número reduzido, um serviço relatou estar trabalhando normalmente. Então, esse foi o impacto na 17ª e 18ª semanas, né? E quando a gente fala de políticas adotadas para manter a sustentabilidade do programa, a gente percebe que, de fato, o home-based foi o mais utilizado na maior parte dos serviços, mas também boa parte dos serviços, né, utilizou da possibilidade de redução de horas de trabalho dos profissionais, ou mudança para outras atividades, e também aumentar o procedimento de desinfecção. Então, esses foram os mais prevalentes dentre as estratégias utilizadas, né? Aí, se a gente olhar mais uma vez o home-based agora, após Covid, então nós percebemos que agora 44 dos programas passaram a oferecer, isso agora representa 74%, então nós temos mais 1.300 vagas disponíveis para programas home-based, o que é um aumento de 111%. No entanto, se nós compararmos ao geral, aí se você olhar aquele, então, 6.644, que é o total de vagas supervisionadas, somadas ao total de vagas home-based pré-Covid, e comparado ao total de vagas home-based hoje, nós, então, atingiríamos ainda assim uma redução de 60% do total de vagas disponíveis. E aí, se eu pegar esses 2.600 e, mais uma vez, relativizar, o nosso valor cai para 0,9 a 1,70. Gerson, pois não? Nós precisamos encaminhar a finalização para que a gente possa atender as perguntas dos nossos participantes. A gente tem no máximo 15 minutos. Tá bom, perfeito. Eu estou finalizando aqui, obrigado. Então, falando de segurança, né, é importante, só esse diapositivo, ele fala que, percebam que boa parte dos respondedores relataram estar parcialmente seguros. O segundo mais prevalente é não estar seguros com relação ao atendimento. Boa parte se sente parcialmente preparado para atender esses pacientes, e depois um outro segundo grupo dizendo que sim, está preparado para atender. E depois aqui falando um pouquinho sobre as estratégias, né, que se espera, né, ou que poderiam ser utilizadas, né. Percebam que os profissionais, então, descreveram, né, a importância de se ter documentos científicos orientando, e atividades essas como capacitação, tais como essa, é a segunda mais prevalente, e como o Rafael mencionou também, o desenvolvimento de aplicativos, talvez, que pudessem auxiliar
no desenvolvimento de atividades neste período de pandemia, né? Então, são algumas informações importantes aí. Eu queria agradecer e não poder deixar de agradecer aos profissionais que estão na linha de frente. De fato, eles têm sido importantes para lutar por este problema, e faço votos realmente que nós passemos por isso da forma mais breve possível, e nós da academia, esperamos contribuir desta forma, fornecer informações, possibilidades para que a gente consiga efetivamente atingir mais pacientes e consiga oferecer a reabilitação com qualidade, mas acima de tudo com segurança. Obrigado pelo convite mais uma vez. Excelente participação também, professor Gerson, nós agradecemos muito pelas informações aí compartilhadas. Nós vamos agora abrir para questionamentos, e na verdade também podemos debater entre nós algumas questões que porventura tenham ficado mais aparentes em relação a esse período, essas apresentações que foram feitas, né? Nós temos algumas perguntas relacionadas à fase 1, mais especificamente voltada ao atendimento de pacientes na fase 1, e talvez agora o professor Juliano possa fazer breves comentários em relação a isso. Um primeiro aspecto, até durante a apresentação, pelo tempo eu não abordei, é o fato de que com a diminuição das receitas, pessoal, os hospitais estão tendo que tomar medidas como eu mostrei nos dados que eu apresentei da Folha de São Paulo, de restrição até a novas contratações e ainda desligamento de pessoal. Então, nós tivemos que passar por isso recentemente aí, e estamos lidando com essa situação, mas nós estamos tendo que, numa fase pandêmica, literalmente encurtar o corpo de funcionários, porque a receita não permite manter a equipe totalmente. Então, é saber que isso tem acontecido. Quando eu penso na assistência em si, existe aquela questão. No nosso hospital, por enquanto, nós não temos pacientes com Covid aqui em Goiânia. Então, é aquilo que o Rafael colocou. Na parte assistencial, nós não estamos tendo que tomar muito cuidado, porque o paciente que ele vai colocado, quando ele chega no serviço de referência, ele vai procurar o hospital de campanha, por exemplo, ele é colocado para o hospital do Covid. Então, se tivermos um paciente com Covid, temos de tomar uma série de cuidados, mas hoje isso não é uma realidade. Agora, conversando com os amigos que têm os pacientes com Covid, o que eles estão fazendo são criar fluxos Covid. O que é isso? Separando alas do hospital, uma ala vai para o Covid e ali não entra o outro paciente, e a outra ala vai para os pacientes não Covid. Então, para internações, para prestação de fase 1, o que está se tomando cuidado é criar serviços, caminhos dentro do hospital que só vão passar se tiver risco para a Covid. E o outro lado, não ser sem risco para a Covid. Então, a gente separou em duas macro áreas, isso está sendo criado em alguns serviços de alguns colegas na fase 1. É isso. Excelente. Algumas perguntas também relacionadas à fase ambulatorial, e aí podemos compartilhar as perguntas com os nossos 3 apresentadores, principalmente relacionadas a quais as principais complicações cardiovasculares que os pacientes acometidos por COVID, em especial aqueles com a forma grave da COVID, podem apresentar, e de que maneira que a fisioterapia cardiovascular vai poder atuar no momento pós deshospitalização ou alta desse paciente. Rafael, quer começar? Bom, eu primeiro queria agradecer aqui, eu vi as inúmeras perguntas que chegaram a respeito da fase ambulatorial, vou tentar fazer nessa minha resposta um apanhado para tentar chegar da maioria e ser breve aqui no tempo que a gente tem. Primeiro que eu entendo que os pacientes que vão chegar a nível ambulatorial pós-Covid, né, para a reabilitação, e isso a gente tem os pacientes que são divididos em grave, moderado ou leve, eles vão chegar com um déficit funcional, os graves bastante grandes, provocado pelo internamento, pelo desuso muscular, mas também pelas alterações cardiovasculares secundárias à Covid. Então, se discute muito hoje na literatura
e a gente sabe que alterações de coagulação, levando a alterações como infarto no miocárdio por coagulação ou por coágulo dentro da coronária, ou ainda alterações inflamatórias musculares como miocardites podem ser recorrentes nesses pacientes. Dessa forma, eu entendo que o paciente pós-Covid grave ele vai chegar no serviço ambulatorial com um quadro bastante similar aos pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida e com nível de Kakeshima. Eu acho que o que é importante a gente destacar aqui é a retomada dos pacientes, né, que tiveram e a suspeita disso. A gente tem pacientes que de baixo risco, e talvez um grande dificultador, não só os baixo risco, mas os pacientes, ou o grupo de pacientes assintomáticos. Existe uma recomendação com relação a atividades esportivas, né, dessa tentativa de retomada feita pela Premier League, que recomenda a reavaliação de todos os atletas, porque os atletas podem ter a PCR aumentada por até 40 dias ainda sem ter sintomas. E essa PCR aumentada ela pode tornar o indivíduo suscetível a arritmia se for feita uma atividade mais intensa. Então, o que eu entendo? Como a gente tem uma maioria de pacientes que podem estar contaminados assintomáticos e a gente não tem uma grande gama de testes para todos esses pacientes, as atividades de alta intensidade, sem avaliação e liberação, acho que a gente precisa ser mais cauteloso, principalmente nesse retorno. Aqui dentro desse escopo existem várias outras perguntas que foram feitas à fase ambulatorial, treinamento de ritmo, modalidade de treino, que a gente poderia discutir, talvez uma outra sessão, mas especificamente com relação ao público COVID, eu acho que a gente tem que ter a interpretação de dois cenários. O paciente que a gente sabe que teve diagnóstico que vai chegar para o programa de reabilitação, e aquele paciente que é assintomático e que a gente tem que ter um cuidado importante na reavaliação para a reinclusão desse paciente no programa. Rafael, deixa eu só fazer uma colocação aí, que hoje mesmo saiu na JAMA, eu até discuti isso mais cedo hoje, que a recomendação para os pacientes com COVID assintomático é que eles passem 2 semanas em repouso absoluto antes de retomar a atividade esportiva e, num segundo momento, só vão retomar depois de uma avaliação cardiológica. Se esse paciente teve uma forma mais grave e foi internado, mesma lógica, 2 semanas em repouso absoluto, avaliação cardiológica com exames de imagem para poder descartar, inclusive, miocardite. Né? Então, dosar troponina ultrassensível, por exemplo, é mandatório. E se o paciente passou por um quadro de diminuição de fração de ejeção, aí a liberação, o protocolo para miocardite, então, vai ser a longo prazo iniciar um programa de exercício. Então, a gente tem hoje uma diretriz que veio do American College falando de 14 dias de repouso absoluto. Né? Isso mesmo para o atleta profissional que seja afastado por Covid. Lembrando só, né, Juliano, que é importante que se tiver miocardite na fase aguda, essa é uma contraindicação para o programa de reabilitação ambulatorial, e a gente tem que esperar aí, muitas vezes, pelo menos 3 meses de descondicionamento e tratamento para ele poder daí ser liberado para iniciar o programa. O pior quadro é ter miocardite, e não é infrequente, né? Pelos dados de Nova York é muito frequente, inclusive. Tem som, Marlos. Está sem som, Marlos. Desculpem. Ok. Gerson, qual a sua experiência também compartilhando aí e complementando a informação do Rafael em relação à telereabilitação, home-based? Tem algo a acrescentar nesse sentido? Parece que talvez essa seja aí alguma alternativa para a gente num futuro próximo, como uma possibilidade para ampliar o número de pacientes atendidos. Perfeito. Como os dados da pesquisa mostraram, do nosso questionário, de fato, essa tem sido uma tendência e uma demanda dos profissionais que trabalham na área, mas ela não é recente, talvez não, ela tem sido potencializada, eu diria, em virtude do nosso cenário atual, né? A grande questão realmente é conseguir colocar nos atuais aplicativos ou softwares atualmente disponíveis, né, ou rotinas atualmente disponíveis, algoritmos ou informações novas de um paciente diferente, né? Porque, de fato, fazer uma coisa é discutir aqui a ampliação do número de vagas dos pacientes com doença cardiovascular, que felizmente estão hoje em alguma forma de isolamento, mas não foram afetados, isso é uma condição, né?
e aí provavelmente é uma repetição do que já se vinha fazendo até então. A outra coisa é passar a atender esse paciente que foi afetado. E aí nós vamos ter em mente todas essas possíveis disfunções que esses pacientes podem ter. Disfunções essas que possam contraindicar, por exemplo, no caso das arritmias ou das miocardites virais, mas condições outras que podem indicar novas prescrições, por exemplo, como pacientes com disfunções musculoesqueléticas mais agravadas, pacientes com disfunções respiratórias ainda mais evidentes do que o que a gente já percebia até então, que é o que tem sido descrito nesses pacientes até o momento. Então, não é impossível nós pensarmos para que daqui para frente o uso, por exemplo, de outros recursos, né, voltados ao treinamento muscular, ou até mesmo voltar um passo atrás, por exemplo, como talvez treinamento de equilíbrio, treinamento motor, seja importante para restabelecer esses pacientes e colocá-los numa condição de treinamento novamente. Então, essa disfunção parece que vai ocorrer com bastante frequência nesse grupo acometido. Eu acho que uma coisa que é importante que a gente diga, Marlos, a gente está chegando no final, eu sei, mas é o fato de que eu já estou vivendo isso aqui com colegas próximos a mim, e, por exemplo, a academia para a qual eu encaminhava meus pacientes para fase 2, fase 3, acabou de fechar. Semana passada eu fiquei sabendo que eles tiveram de fechar as portas em 60 dias de pandemia. Eles tinham uma saída de 17 mil para sustentar o serviço aberto, e sem os pacientes eles acabaram de fechar as portas. Então, quando retomar a reabilitação, eu espero que seja breve, se Deus quiser, mas eu já não tenho mais o serviço especializado para qual eu encaminhava meus pacientes antes. E eu acho que essa realidade é uma realidade que está batendo em todo mundo e está batendo pesado. Então, dentro desse webinar, eu sei que tem bastante gente que mandou mensagem aqui, falando, olha, fala um pouquinho de como vai ser o pós-pandemia. E eu acho que isso vai durar muitos meses e eu acho que a gente vai ter uma situação aí extremamente preocupante. Eu gosto da frase do Einstein, acredito que vai tudo melhorar, mas eu acho que a gente ainda vai ter que passar por uma baita de uma tempestade e vai ter que inventar alguma coisa para poder sobreviver aí, que nós vamos ter um momento de muita dificuldade. Professores de educação física, fisioterapeutas em geral, vão sofrer bastante com reabilitação cardiovascular. Nós recebemos aqui várias perguntas e comentários durante o webinar também, e uma que eu destaquei aqui é uma da Indianara, lá de Recife, acredito eu que ainda esteja em Recife, ela fala lá de Pernambuco, falando sobre a função muscular ou a perda de funcionalidade dos pacientes internados, e ela disse que eles têm observado lá bons resultados com o início da reabilitação ou dos exercícios precocemente, né, dentro da terapia intensiva ainda. E, se eu não me engano, eu não sei se é na mesma instituição, Indianara, mas tem um grupo lá também trabalhando com eletroestimulação neuromuscular, o que ajuda bastante a diminuir as perdas em relação ao período de permanência em internação hospitalar, com sedação e bloqueio neuromuscular, enfim, uma série de condições aí associadas. E tem uma pergunta interessante aqui também, que é em relação ao que se pensa, né? É uma pergunta da Raquel, eu não me lembro de conhecê-la, Raquel, desculpe se a gente já se conhece, Raquel Vasconcelos, ela fala assim, com relação às indicações médicas que já eram reduzidas para o ambulatório, no pós-pandemia, vocês acreditam que isso vai reduzir ainda mais? Como é que vai ser esse sistema de referência? Aqui no hospital eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que sim, porque os familiares vão ficar com medo de deixar os seus pacientes mais idosos irem para a reabilitação. Então, quando eu falar, vai para a academia, olha, eu acredito que vai ser um novo modelo. Aquela academia de salão, eu acho que vai ser mais o estúdio, com garantia de higienização, vai ser uma coisa menor, mas os familiares vão ser uma baita barreira para encaminhamento, e eu acho que os médicos, muitos vão ter receio também, porque é o que eu já estou vendo nas conversas de corredor no hospital. Nesse sentido, eu acho... Desculpa, Rafa, só para fazer uma complementação que o Juliano falou, nesse sentido eu acho que esse momento da pandemia, dessa crise, vamos colocar assim, ela também serve, né, eu acho que a gente sempre tem que pensar em lados positivos, né, ela também serve para que os fisioterapeutas possam ressignificar a sua atuação, né, então, muitas vezes a atuação em consultório, a atuação em ambientes mais limitados,
muitas vezes até em atendimento em domicílio, com uma estrutura diferenciada proporcionada pelo próprio fisioterapeuta, isso vai acabar gerando um fluxo maior de pacientes para esse profissional que estiver assim bem preparado, né? A gente tem visto algumas experiências exitosas aqui em Santa Catarina, com alguns colegas que têm feito esse tipo de trabalho, e o resultado parece ser bastante bom. Rafa? Eu queria agradecer a Raquel pela pergunta e dizer assim que eu concordo com o Juliano e acho, inclusive que a gente tem a reabilitação cardiovascular no Brasil sob ameaça nesse momento, em decorrência de mais essa barreira para o encaminhamento para as atividades supervisionadas. E por isso que eu entendo que esse é o momento de união de toda a equipe multidisciplinar que contempla programas de reabilitação, seja desde a figura do médico até a equipe como um todo, como nutricionista, psicólogo, educadores físicos. A gente sabe que são poucos os programas que têm toda essa integração multidisciplinar, mas eu acho que seria muito importante a união de todos para a valorização da reabilitação como um todo, para que ela não acabe. Para minha frustração, a experiência que eu tive aqui nesse período de pandemia, nesses 70 dias, com os modelos de telereabilitação e aderência dos nossos pacientes, ela não foi boa e não reproduziu, na verdade, o que eu vejo na maioria da literatura. Isso me preocupou. Eu acho que fica uma lição para a gente ver, porque será que essa geração de paciente está habituada, afeiçoada à tecnologia? Eu acho que isso também é uma questão a se discutir. Então, eu acho que hoje a gente está sobre uma ameaça bastante grande e eu acho que ele é um dificultador para o encaminhamento de pacientes para programas supervisionados. Ok, muito obrigado, Rafael. Eu gostaria, a gente precisa, infelizmente, em função do horário, porque na sequência, às 20h30, vai iniciar um outro webinar, então a gente precisa encerrar para dar lugar aos nossos colegas para iniciarem as atividades deles na sequência. Então, eu gostaria de considerações finais de vocês e dizer que esse vídeo desse webinar, né, então, o vídeo está sendo gravado, esse webinar está sendo gravado, e ele vai ser colocado no canal da Subrafir no YouTube em breve, tá? O mais rápido possível. Algumas pessoas perguntam sobre esse certificado, a gente também está verificando a possibilidade de emissão de certificado para aquelas pessoas que participaram efetivamente do webinar. Agradeço a todos pela atenção e participação, e em especial aos nossos colegas e amigos Gerson, Juliano e Rafael. Muito obrigado e passo a palavra a vocês. Gerson. Muito bem, eu queria agradecer, então, finalizando, mais uma vez o convite e nos colocar à disposição. Nós, enfim, estamos à frente aí desse estudo e agora vamos para essa fase internacional, e toda sugestão e recomendação e questionamento é sempre bem-vinda. Eu acho que essa é a forma de nós podermos entender as demandas da sociedade para que a pesquisa faça mais sentido. Então, espero em breve poder compartilhar com vocês os resultados dessa primeira fase, depois das demais. Mas eu sou um grande, eu diria, apaixonado da reabilitação cardíaca, então eu espero que, de fato, dessa pandemia a gente aprenda a fazer de formas diferentes e creio que, de fato, o resultado final vai ser exitoso no final de tudo isso, porque vai se perceber mais do que nunca, eu acho que a necessidade da implementação de estratégias de reabilitação, de exercício físico, e aí é onde a gente que gosta disso, atua com isso, usa o exercício como tratamento, vai poder realmente mostrar o valor e a importância da reabilitação. Então, espero todos vocês aí. Muito obrigado mais uma vez. Me colocar à disposição de todos, foi um prazer poder estar com vocês aqui. Nas redes sociais a gente pode conversar, o e-mail também eu deixei disponível. Fico à disposição de todos para a gente continuar com as perguntas aí. Um abraço a todos. Também gostaria de agradecer a atenção dessas mais de 200 pessoas que destinaram um tempo precioso do seu dia para poder estar conversando com a gente aqui ou participando através de perguntas. Lamento não poder ter respondido todos vocês,
Agradeço a Sobrafir pela oportunidade e dirijo a minha fala final para você que vive de fisioterapia cardiovascular ou de programas de reabilitação, assim como eu. O momento é muito difícil, talvez ele nunca tenha sido vivido, ou com certeza nunca foi vivido antes, mas eu gostaria de deixar uma mensagem de otimismo, que acredite, eu acredito, e a gente vai sair mais forte do que isso se nós soubermos nos posicionar e trabalhar em equipe. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, um forte abraço. Obrigado a todos, então, e tenham uma excelente semana. Boa noite. Boa noite.